A Dina é suspeita. Eu lembro quando eu vi o mangá pela primeira vez. Primeiro, eu suspeitava que ela poderia ser uma outra jogadora, assim como o nosso protagonista. Depois, eu suspeitei que ela tivesse óbvias conexões com a deusa. Depois, eu suspeitei que ela pudesse ser o próprio avatar da deusa, embora mais tarde eu tenha descoberto que ela não era bem uma avatar exata. Só que então, depois disso, eu finalmente descobri a verdade sobre quem Dina é, porque sim, tem muitas camadas dessa personagem. Como você pode ter percebido, a Dina é bem suspeita, e o autor criou desconfiança nela várias vezes de propósito. Então, obviamente, é natural que você que tá assistindo o anime comece a suspeitar dela ou lendo o mangá também. Mas qual é a verdadeira identidade de Dina? Quem é ela e quantas dessas suspeitas são verdades? Hoje eu vou te contar tudo isso. E se você não me conhece, eu sou o Diogo e dono do Grid Anime. Começando pela origem da Dina, ela é uma avatar da deusa. Exatamente. Dina é uma avatar que foi criada pela Alovenus, porém aqui que entra a primeira diferença. Ela não é uma avatar criada pela magia da deusa, diretamente pela deusa. E sim, ela foi criada através do processo natural do nascimento de seres vivos, ou seja, o cruzamento. Então, diferente de alguns seres desse mundo, ela não é feita de magia ou de poderes em forma física. Ela é de fato um ser vivo que nasceu no mundo. Dina é uma meia-elfa, tendo um pai elfo e uma mãe humana, tendo nascido em uma vila élfica seguindo a ordem natural das coisas. Porém, além dela ter nascido através do processo natural, que é onde o homem planta a sementinha na barriga da mulher e então nasce um neném, a Dina herdou algumas partes da deusa, já que a própria deusa providenciou que isso acontecesse, afinal ela estava criando Dina para ser uma avatar. E por causa das partes herdadas de Alovenus, através do seu crescimento, Dina começou a negar sua humanidade e começou a agir como se ela fosse a própria deusa, basicamente por causa da herança de Alovenus. Embora a Dina nascesse como uma mortal, ela de fato se tornou uma avatar. Ela negou a sua humanidade para agir como a deusa. E então, sem o conhecimento dos seus pais, ela viajou pelo mundo, afirmando que ela própria era a deusa, fazendo coisas relacionadas à deusa e tudo mais. Ela realmente agia como uma avatar de Alovenus. Assim, um dia, ela escutou sobre Lufas e os atos heróicos dela, coisas que não faziam parte do roteiro da deusa. Afinal, mesmo nessa época, Alovenus já tinha seu roteiro e seus esquemas. E ao ouvir falar sobre Lufas, ela pensou que a Overlord poderia ser uma ameaça significante para ela. E então o que ela fez foi se infiltrar na Torre Mafal para espionar e ganhar mais informações sobre Lufas. E graças a isso, ela até mesmo conseguiu observar a Overlord com seus olhos observantes, e assim reconhecendo que de fato Lufas era uma grande ameaça. Porém, mesmo assim, ela continuou observando e investigando Lufas ali infiltrada. Mas um dia, enquanto ela escutava uma conversa de Lufas e Megrez sobre uma pandemia na Vila de Elfos onde os pais dela viviam, ela teve uma flutuação de emoções. As emoções dela se acenderam, ela perdeu o controle das suas emoções por um breve momento. E esse breve momento foi suficiente para que Lufas percebesse isso, descobrindo assim o disfarce da Dina, que estava lá infiltrada. E vale a pena lembrar, rapaziada, tudo isso que eu tô falando aconteceu há mais de 200 anos atrás, tá? Isso aqui que tá rolando não é com a nossa Lufas, é com a antiga, a original. Não é com o nosso protagonista, e sim com a personagem. E tendo sido percebida por Lufas, Dina passou a ser interrogada e persuadida por ela, onde Lufas começou a explicar sobre a deusa Alovenus e o roteiro terrível dela para Dina, como que as coisas estavam ferradas e precisavam mudar, porque de fato essa deusa não é coisa boa. Mas mesmo assim, Dina não se mostrou ser muito afetada ou ligar para tal coisa. Aqui ela já tinha se distanciado da própria humanidade, agindo como a deusa há muito tempo. Mas em vez de finalizar ela, Lufas a libera, dando um elixir para ela antes que ela fosse embora. E embora a Dina não tenha se mostrado ser afetada ou ligar para essas coisas que a Lufas falou para ela, isso obviamente deu um chacoalhão em sua fé e em sua cabeça. Não foi suficiente para separar ela da deusa, mas foi o suficiente para colocar em sua cabeça. Onde, sendo liberada pela Lufas, ela acidentalmente voltou para sua vila natal, achando sua mãe e seu pai em condições terríveis por causa da pandemia do que estava acontecendo ali. E ver essas circunstâncias dolorosas
fez Dina perceber muitas coisas sobre si mesma e sobre o mundo, além de, claro, reconectar ela com o lado mais humano, com a sua humanidade. E isso faz ela duvidar da sua própria essência, ou seja, duvidar de si mesma como avatar, duvidar da deusa. E é nesse momento dramático de sua vida, onde está tudo um caos, que é então que ela seria atacada por uma vilã chamada Rainha do Veneno, que estava tentando acabar com ela e os outros elfos que estavam ali, onde ela tenta prender a inimiga e seu veneno para evitar danos piores. Mas a rainha era muito poderosa e estava prestes a se libertar da sua prisão pela Dina, e a Dina não podia fazer nada contra isso. Mas é quando Lufas chegou ali e acabando com a inimiga com apenas um golpe e salvando o dia. Onde aqui então, Dina, presenciando a força de Lufas e sendo salva por ela, é convencida e se desvia de vez do roteiro da deusa, duvidando de sua existência e da própria deusa. E esse conflito interno dela resulta em Dina se desviar de sua verdadeira forma, se tornando a Dina que nós conhecemos, onde então ela abraçou sua independência e se juntou a Lufas como sua conselheira, onde é aqui também que ela ganha sua identidade como Óficos, uma das 13 estrelas celestiais. E só nisso aqui eu achei um plot incrível, tá, rapaziada? Principalmente como o autor fez as suspeitas virarem realidade, mas não como nós imaginávamos, porque as suspeitas viraram realidade, mas não como uma inimiga, e sim como uma aliada por causa disso. Esse plot twist aqui pra mim foi incrível, não sei pra vocês, mas mais incrível do que ele é só o seu likezão nesse vídeo, rapaziada, porque o seu like ajuda demais o meu trabalho. E se tá curtindo o conteúdo e o canal, considere se inscrever aqui também, porque eu faço vários vídeos que eu sei que você vai gostar. E essa história de fundo serve como principal explicação das várias coisas estranhas sobre a Dina. Seus poderes roubados que deveriam ser únicos da deusa, as várias vezes que ela parece ter uma conexão com a deusa, quase como se ela pudesse ser a deusa enganando a Lufas. Sua aparência que é idêntica à da deusa, porque ela é um avatar. Ela conhecer tanto de Lufas, do mundo e até mesmo do outro mundo, de onde o nosso protagonista vem, mesmo que ela não devesse saber essas coisas. Isso é porque ela está viva há muito tempo, é uma avatar da deusa e conheceu a Lufas antiga e, claro, os planos dela, já que ela está seguindo os planos até hoje. Mas, claro, a aparência, experiência e conhecimento não são as únicas coisas que Dina tem tendo sido uma avatar da deusa no passado, porque ela tem poderes extremamente poderosos, roubados e únicos graças a isso. Ela é nível 1000 e todos os seus status são condizentes com seu nível. Ao lado de, claro, ela ter várias classes também, mas o que eu acho mais engraçado é que as classes dela fazem todo sentido, menos duas. Ela é uma acólita, um padre, uma maga, uma feiticeira. E aí do nada temos andarilha e atiradora. Um monte de classes relacionadas à fé, religião, porque ela era avatar da deusa, e magia, porque de novo ela era avatar da deusa e usa muita magia. E do nada, andarilha e atiradora. Do nada. Isso aqui faz eu gargalhar muito. Além disso, ela tem umas habilidades básicas roubadíssimas que são apenas dela. E claro, são roubadíssimas porque ela é ela. Primeiro é que ela pode usar o X-Gate, uma magia espacial que permite o usuário criar portais para conectar pontos distantes. Essa magia é dita por ser única da deusa. E isso é porque ela combina magia e magia divina. E magia divina é algo que as pessoas não podem usar, principalmente combinando os dois em uma magia, onde as misturas dela distorcem o mundo e criam esses portais. Tem uma magia absurda, porque ela distorce o mundo. Além disso, ela tem os olhos observantes, que permitem que ela veja todos os status de seus oponentes, embora isso só funcione se ela for bem mais forte que seus oponentes. E então ela tem a manipulação de memória, uma magia roubadíssima que ainda comba com outra habilidade que ela possui, que permite que ela insira memórias, que ela crie memórias falsas nas pessoas, e as duas juntas fazem um estrago. Como o nome diz, permite que Dina reescreva ou apague as memórias de alguém que ela vê. E com a sua habilidade que cria memórias falsas, apagar, escrever e criar memórias é algo extremamente roubado e que funciona em todo mundo, até mesmo em Lufas isso funcionou. E no nível de Lufas, habilidades como essa não deveriam funcionar se você não é bem especial. E isso acontece porque ela não pode ser negada. Então, uma vez que a Dina usa essa habilidade, a pessoa vai ter sim suas memórias alteradas. Agora cabe a ela recuperar elas por sua própria força. E além dessas habilidades básicas, a Dina também tem magias de água e metal. Todas que são bastante poderosas, mas nada especial, com exceção de uma que é monstruosa. Dina pode usar a estrela de Asclepios, sendo a magia de água
de mais alto nível que existe, onde ela usa magia divina em vez de magia para ativar, então isso já a torna muito especial, onde essa magia pode ressuscitar os mortos e curar completamente os aliados, além, é claro, de acabar com qualquer debuff que tenha, sendo uma magia de suporte, mas ainda uma magia de suporte extremamente roubada. E claro, além de tudo isso, ela ainda tem habilidades únicas por ter sido a avatar da deusa, porque não acabou. Primeiro, ela pode acordar e dar ordens para os Ouroboros, onde os Ouroboros são basicamente representantes da deusa no mundo, são bestas extremamente poderosas que a própria Lufas manteve em xeque por 200 anos. Além disso, Dina pode controlar o tempo, cortando e removendo parte do próprio tempo. Por exemplo, ao fazer isso, ela pode obrigar os movimentos do seu inimigo a ficar mais lentos, até o ponto que eles param completamente. E além dessa habilidade ser absoluta e injusta, ela fica pior ainda porque quanto mais tempo passa, mais o AoE é afetado, ou seja, mais a habilidade fica forte. Então quanto mais tempo ela usa a habilidade, mais ela rouba do seu alvo, até que ela rouba todo o tempo dele. Além disso, ela pode criar habilidades que são muito poderosas, e até mesmo permitir que a deusa desça no seu corpo, onde nesse caso ela se tornaria literalmente a própria deusa, porque a deusa encarnou nela. Além disso, Dina tem o selamento do subespaço, que permite que ela abandone um alvo no espaço dentre as dimensões, que é onde Lufas ficou presa por muito tempo, inclusive. E claro, como avatar, ela pode dividir o céu e criar um golpe de raios tão poderosos que pode incinerar estrelas e apagar elas. Ela pode espalhar chamas por todas as direções, garantindo morte instantânea para qualquer um e, claro, a destruição de objetos inanimados. Ela pode fazer com que a mana ao seu redor se junte em forma de pessoas com armas, podendo, é claro, as usar, fazendo a mana virar meio que soldados marionetes. E finalmente, ela pode destruir todo o universo com uma habilidade chamada Big Crunch. E sim, a Dina possui uma habilidade que permite que ela destrua o universo. Isso é o quão insana a Dina é. Meus amigos, ela só tem habilidade OP. Ela não é aquelas personagens que tem uma habilidade forte e um monte de fracas. Não, ela só tem habilidade forte. Isso porque eu não falei de algumas outras, porque ficaria uma lista muito grande. Mas é aquilo, a Dina é um monstro. E o que me surpreende mais é que mesmo a Dina sendo um monstro, a Lufas original ainda era mais monstruosa do que ela. Meus amigos, eu não sei vocês, mas a Lufas original me dá medo. E como podemos ver, a Dina não é pouca bosta. Ela é bem suspeita no anime porque ela sempre mantém suas verdadeiras intenções escondidas. Além de, claro, ter uma ótima habilidade em manipular e guiar os outros para onde ela quiser. E claro, por causa disso é bem difícil saber seus reais motivos e, claro, objetivos, embora nós saibamos que tudo que ela está fazendo é por causa do plano de Lufas de 200 anos atrás. A nossa Lufas não sabe disso, mas a antiga Lufas colocou um grande plano em prática, e por isso que alguns seus subordinados não se juntam à nova Lufas e continuam fazendo os trabalhos que a antiga Lufas passou para eles. E um exemplo disso é que além da Dina, a Paternus e o Taurus continuam fazendo os trabalhos que a Lufas antiga passou. Mas o ponto principal da Dina é que ela tem um passado que explique os motivos das suspeitas por ela. Nós suspeitamos dela por vários motivos diferentes, e descobrimos que parte dessas suspeitas são reais de fato, mas não como uma inimiga, e sim como uma aliada, o que é uma doideira. Eu acho que essa é uma das primeiras vezes que eu vi isso em algum anime. Se eu já vi isso antes, eu não lembro, ou foram pouquíssimas vezes. Essa inversão de valores que nós temos com a Dina é muito legal. A forma como o autor brincou com a gente ao redor dela é algo que de fato faz eu respeitar ele como escritor, porque isso é algo que muitas pessoas não conseguem fazer. Mas e aí, meus amigos, o que vocês acharam? Ficaram surpresos? Já esperavam que ela fosse ser uma inimiga e não uma aliada, como eu falei? Comentem o que vocês pensam, que eu quero saber as suas opiniões. E agora que você sabe como que a Dina se tornou uma subordinada da antiga Lufas, aqui você pode ver todos os subordinados dela e está muito legal, então assiste aí que você não vai se arrepender. Não se esqueça, é claro, de se inscrever aqui no canal se você não for inscrito ainda e deixar o gostei embaixo para apoiar o meu trabalho. Agora eu fui.